De Jesus, não mais ver tristeza, nem morte, pranto ou dor. A base do seu reino é o amor. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Imagine o céu em silêncio, com os anjos, Jesus vem nos buscar. Os santos reunidos levantam suas mãos, olham fixos o autor da salvação. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Cristo voltará, eu sei que voltará. Sinais apontam sua vinda. Ouça essa voz, vem ser mais um de nós. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Ouça os passos de um Deus que se aproxima. Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo mesmo com essa chuva que desestimula, né? Mas nós estamos aqui no melhor lugar do mundo, ou seja, a casa de Deus. E mais uma vez vamos aproveitar esses minutos aqui para seguirmos estudando as Escrituras Sagradas. Essa noite nós prometemos falar sobre os sinais da volta de Jesus. Jesus prometeu voltar, como nós dissemos aqui na semana passada, e vamos ver se isso vai demorar muito tempo, se falta pouco, o que a Bíblia fala a esse respeito. Eu sempre gosto de começar com alguma história, e essa história é verídica, aconteceu quando estive no Canadá, aí, há uns 3 ou 4 anos atrás. Estivemos lá na época em que o pastor Feiraben ia fazer uma conferência aqui no Brasil chamada Esperança 2000. E estive lá, viajei com o pastor Erlo Brown e fomos lá conversar com o pastor Feiraben como seria esta conferência, enfim, tratar dos detalhes. Foi uma conferência de 28 noites seguidas de evangelismo via satélite.
Mas o que eu quero contar para vocês é que nós estávamos andando na frente da casa do pastor Feyerabend no pôr do sol. E o pastor Erlo é muito brincalhão e ele vinha fazendo perguntas para o pastor a respeito de algumas traduções, né, do português para o inglês, certas expressões. E o pastor ele fazia pergunta e o pastor traduzia para ele. E ele aproveitou essa brincadeira para pegar o pastor Feyerabend distraído, que é outra pessoa muito alegre, muito brincalhona, um homem de 70 anos, mas de um espírito espetacular, de ânimo e disposição. E o pastor Erlo, querendo pegar o pastor Feyerabend distraído, naquelas traduções, ele disse assim: pastor, como é que se chama elevador aqui? Assim que o pastor acabou de traduzir, ele falou: lá no Brasil, se o senhor não apertar o botão, ele não vem não. O pastor Feyerabend deu aquela risada amarela, né, uma piada sem graça. Deu aquela risadinha assim amarela e tal, e continuamos caminhando. Depois de uns 5 minutos ele disse assim, ele fala um português bem arrastado, então ele falou assim: Erlo, eu quero te perguntar uma coisa. Você sabe que Deus chamou um anjo e disse para o anjo que ele queria mandar uma carta para todos que estão na terra, que estão perdendo a sua salvação, os que estão praticando a maldade. Então disse ao anjo: me traz o nome de todos que eu quero mandar uma carta. E o anjo respondeu: não dá, senhor, é impossível. O nome de todos os que estão perdendo a salvação na terra? Não cabe em todos os computadores aqui do céu. É muita gente, senhor. Eu preciso de 1 mês para fazer isso. Aí Deus pensou um pouquinho e falou: está bem. Então me traga o nome dos justos. Eu quero mandar então uma carta para os bons, para os justos. E o anjo disse assim: isso aí é fácil. Em 15 minutos está na mão. Rapidinho. Aí o pastor Feyerabend olhou para o pastor Erlo e disse assim: Erlo, você sabe o que Deus escreveu nesta carta? O pastor Erlo falou assim: não. Você não recebeu a carta? Por que eu fiz essa brincadeira? E você? Você tem lido a carta? Porque essa aqui é a carta de Deus para nós. Você recebeu? Tem lido o bilhetão que Deus mandou para nós? Esta noite você vai ver quanta coisa importante tem de recado para nós aqui, especialmente no tempo que nós estamos vivendo. Especialmente agora. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 14. Quem não tiver Bíblia, está todo mundo com Bíblia aí? Mar, veja se precisa de alguém auxiliar para localização de passagens. João, capítulo 14. 14, verso 1. Qual é a página na Bíblia de vocês, Aymar? Página 91 do Novo Testamento. João 14, verso 1. João 14, 1. Acharam? Posso ler? Todo mundo já achou? Só esperar ali atrás a distribuição da Bíblia e já vamos ler. Ok? Posso ler já? Vou ler então. João 14, 1. Vejam o que Jesus disse antes de subir ao céu, antes de ascender ao céu. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, o que diz aí? Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O que Jesus prometeu aí? Ele foi crucificado, depois de ter ressuscitado, antes de ascender ao céu. O que ele prometeu? Ele prometeu voltar. Jesus Cristo prometeu voltar. Virei outra vez. Não sei quantos de vocês aqui sabem, há aproximadamente 2.500 passagens na Bíblia que mencionam direta ou indiretamente a volta de Jesus. 2.500 vezes. Imagine, você chegar em casa, apertar lá a sua secretária eletrônica e tem lá um recado do pastor César para mim: Mauro, quando você chegar, liga para mim que eu preciso falar com você. São 6 da tarde. Aí eu aperto o recado seguinte, 6h30, pastor César: Mauro, você não chegou ainda? Por favor, não deixe de ligar para mim. Eu aperto o recado seguinte, são 7 horas. Mauro, estou esperando a sua ligação, é muito importante.
Aperto a ligação seguinte, 8 horas, recado dele, 9 horas. Às 11 horas ele deixa um recado assim: Mauro, nem que seja de madrugada, por favor, não durma sem me telefonar, é muito importante. O que você faria? Você ligaria? E 2.500 vezes. É importante? Deus chamou a atenção 2.500 vezes para esse fato. Ou seja, Jesus vai voltar a este mundo. Aí surge uma pergunta óbvia, que já foi feita naquele tempo. Quando? Falta muito? Falta pouco? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Quando é que Jesus vai voltar? Isso foi uma preocupação que os próprios discípulos manifestaram quando ele disse isso aqui. A pergunta deles foi óbvia: Senhor, quando é que isso vai acontecer? Vamos ver o que Jesus respondeu. Aliás, ele pregava muito sobre esse assunto. Jesus fez muitos sermões falando desse assunto. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Página 72 do Novo Testamento, na Bíblia Azul. Lucas capítulo 21. Vamos ver o que Jesus falou a esse respeito? Começa na 71. Lucas capítulo 21, verso 28, 27. Lê comigo 27. Lucas 21, 27. Jesus disse assim: Então vir o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. E aí ele disse assim: Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Jesus disse assim: olha, quando estas coisas começarem a acontecer, erga a sua cabeça, olhe para cima, porque a minha volta está próxima. Então aqui é uma pergunta óbvia. Qual é a pergunta óbvia? Que coisas? Ele falou: quando estas coisas começarem a acontecer, olhe para cima. A primeira pergunta o pastor já falou aqui: quando? Quando isso vai acontecer? E Jesus atrelou, ele falou: olha, quando estas coisas começarem a acontecer. Então, que coisas são essas que quando começarem a acontecer, Jesus disse assim: ó, minha volta está próxima. É importante nós sabermos que coisas são essas. Que ele disse: olha, quando começarem a acontecer, erga os seus olhos para o céu. A minha volta está próxima. Vocês me verão vir nas nuvens do céu com os anjos. Interessante, antes de seguir, eu quero que você leia comigo o verso 34 de Lucas 21. Jesus aqui, ele chamou atenção para uma coisa. Ele disse assim: acautelai-vos. O que é acautelar-se? Tome cuidado. Estou vendo que tem jovens aqui, na linguagem dos jovens. Fique esperto. Se liga. Fica ligado. É isso que Jesus está falando aqui, ó. Fica ligado. Acautelai-vos. Por quê, hein? Por vós mesmos, para que não aconteça que os vossos corações se sobrecarreguem de glutonaria, de embriaguez, e aqui que eu quero chamar a atenção, dos cuidados da vida, e aquele dia vos pegue de surpresa como uma armadilha. O que Jesus falou? Olha, se liga, fica esperto, para que quando chegar aquele dia da minha volta, vocês não estejam distraídos com os cuidados da vida. O que são os cuidados da vida? Cuidados da vida, na verdade, são coisas boas. Jesus não está criticando isso aqui, não. Cuidados da vida, eu tenho que ter cuidado com o meu trabalho, com a minha família, em exercer as minhas atividades, comprar, vender, fazer tudo aquilo que a gente tem que fazer na vida da gente. O que Jesus está dizendo é que não é que isso seja mal em si mesmo. Ele está dizendo: nunca permita que os cuidados da vida, as coisas que você tem que fazer na sua vida, te distraiam e você tire os olhos de mim e das coisas que vão acontecer, que você precisa estar ligado. Não deixa os cuidados da vida te distraírem. Mantenha a sua mente, em primeiro lugar, em Deus, para que você venha acompanhando os fatos, para que não aconteça que no dia da minha volta você esteja distraído com as coisas do mundo. Desligado. Ele falou: cuidado. Então, isso é um recado para nós hoje. O que mais que ele disse? Agora vamos para o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. E esse capítulo é o que vai nos dar maiores informações a respeito do quando e de que coisas que começam a acontecer, que indicam o tempo da volta de Jesus.
Mateus capítulo 24, página 24 da Bíblia Azul. Vejam que essa preocupação vem desde o tempo de Jesus em relação à volta dele. Mateus 24, verso 3. Mateus 24, 3 diz assim: estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele quem? Os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Aqui daria para a gente falar de muita coisa, eu não tenho tempo, porque eles pediram sinais em relação a 3 coisas aqui, mas nós vamos falar de uma delas só, em relação à vinda de Jesus. E o que os discípulos perguntaram? A Bíblia diz que eles perguntaram a Jesus em particular, ou seja, de cantinho ali, só com Jesus, é como se dissesse assim: Jesus, conta pelo menos para nós que somos os seus discípulos, pelo menos para nós, que coisas são essas que o Senhor está pregando o tempo todo aí, que quando começarem a acontecer é a tua volta? Conta para nós, quando isto vai acontecer e que coisas são essas? É importante ouvir a resposta de Jesus? O que vocês acham? Eles perguntaram para Jesus Cristo. É importante saber o que Jesus vai falar? Então vamos ver. Eu vou dividir os sinais que Jesus vai dar, eu vou dividir pelo menos em 4 grupos. Porque ele vai dar sinais no mundo religioso, no mundo político, no mundo social e também no mundo científico. Ele vai dar 4 categorias de sinais. Vamos ver rapidamente cada uma delas. Vamos ver no mundo religioso quais os sinais que Jesus disse assim: ó, quando isso começar a acontecer no mundo religioso, fica esperto. Se liga, a minha volta está próxima. Vamos ver o que ele falou? Mateus 24, verso 4. Respondeu-lhes Jesus. Mais uma vez ele diz, olha, acautelai-vos. Olha a preocupação de Jesus. Tomem cuidado. Que ninguém vos... Qual é a primeira preocupação dele? Que nós não sejamos enganados. Primeira preocupação de Jesus. Se ele estava preocupado com isso, por que razão, hein? Será que havia possibilidade de nós sermos enganados? Senão ele não falaria isso. Ele disse, olha, fica ligado, fica esperto para que vocês não sejam enganados. Com o quê? O verso 5 vai responder. Pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Quais são aqueles que falam em nome de Jesus? Quem que fala em nome de Jesus com esse livro aqui na mão? Os religiosos, as religiões, os pastores. Eles é que falam em nome de Jesus. E Jesus falou assim, ó, cuidado para que não te enganem. Porque muitos... Ele falou todos? Muitos. Não falou que todos. Muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Então Jesus disse uma coisa, e aí presta bem atenção nisso. Um dos sinais da volta de Jesus seria quando as religiões começassem a proliferar de tal maneira e começassem a enganar as pessoas. Hoje, segundo a última estatística que eu li, esse número talvez já esteja ultrapassado, não sei se o pastor tem números mais recentes. A última estatística que eu li, nós já temos no mundo 324 diferentes denominações religiosas. Esse número já pode ter sido ultrapassado. Mais de 324 denominações diferentes. Só no Brasil, se você olhar, a cada esquina existe Evangelho de Jesus não sei o quê, Igreja do Reino de não sei o quê, Igreja do Cristo Vivo, Igreja de não sei o quê. Não, aqui não estou criticando religiões, por favor, eu estou lendo Bíblia. Só que a cada esquina uma nova denominação religiosa. Qualquer cidadão hoje funda uma igreja. Qualquer pessoa hoje fundou a igreja ali na esquina, a Igreja do Reino de não sei o quê, e é uma nova religião. Cristo disse assim, cuidado, muitos vão vir em meu nome, com a Bíblia na mão, e vão enganar a muitas pessoas. Pergunto, como é que você faz para não ser enganado? Alguém pode estar sentado aí, eu já falei isso aqui, vou repetir. Alguém que esteja aqui esta noite pode pensar assim, será que esse cara que está lá na frente falando também não está me enganando? Não é uma boa pergunta? Como é que você faz para descobrir isso? Só tem um jeito, eu não conheço outro. Você tem que estudar esse livro, para você ler com seus próprios olhos, para você ver se o que nós estamos falando aqui, você está lendo com seus olhos, você está escrito aqui. Porque tem muita gente, muita, mas muita religião,
falando coisas que quando você diz assim, por favor, meu amigo, por favor, mostra para mim aqui onde está escrito isso. Mostra aqui para mim nesse livro, onde Jesus falou isso. Eu já vi pessoas na minha frente dizerem assim, não, peraí, eu tenho certeza, eu vou achar, pera um pouquinho só. Eu vou achar, Jesus falou isso, eu fico assim, não tenho pressa. Por favor, pode achar. Não, eu vou achar, não, depois eu te mostro. Não. Mostra agora, eu não tenho pressa. Posso esperar, eu tenho todo o tempo. Acha para mim onde está escrito isso. Porque tem muita religião falando coisas, colocando nos lábios de Jesus, coisas que ele nunca disse. Jamais falou, jamais ensinou. Jamais. É só pedir onde está escrito neste livro. E você vai desmascarar um monte. Então Jesus deu o primeiro sinal. Muitos virão em meu nome. Significa dizer que, infelizmente, as religiões seriam um instrumento poderoso de Satanás para enganar as pessoas no fim dos tempos. É um sinal que Jesus deu. Está se cumprindo hoje esse sinal? Eu quero dizer a vocês, eu falei que são mais de 324 denominações, mas se você voltar, não precisa voltar muito não. Nós estamos no ano 2005, não precisa voltar muito. Se você voltar ali até 1970, 1980, nós não tínhamos metade disso. Significa que isso tudo aconteceu em 30 anos. De 30 anos para cá. Jesus falou, é um sinal. Quando estas coisas começarem a acontecer, ele disse, cuidado. Ele escreveu isso, ele disse isso há 2000 anos atrás. Ele disse, quando essas coisas começarem a acontecer. Então, sinal no mundo religioso. Vamos ver no mundo político, que sinal Jesus deu. Vamos ler o verso 6. Ele disse assim, ouvireis de guerras e rumores de guerras. Mas cuidado, olha aqui, outra vez Jesus chamando a atenção. Cuidado, ele disse, para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer. Mas o que ele disse? Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ele disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Olha o que ele disse, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Aqui Jesus deu uma dica muito legal. Quais são os sinais que ele deu aqui no mundo político? Guerras. Você está vendo guerras no mundo hoje? Alguém poderá dizer assim, Mauro, mas desde que o mundo existe, existem guerras. É verdade? Nesta quantidade? Ele falou de pestes, doenças. Doenças. Nós estamos vivendo um tempo no mundo hoje que existe uma doença incurável, que a ciência não descobriu cura até agora, que é a AIDS. Não tem cura. E agora as pestes estão tomando conta, agora estão assustando o mundo. Eu não sei quantos leram aqui essa semana nos jornais a respeito da gripe do frango. E vem outras por aí, que Jesus falou. Pestes, doenças tomando conta do mundo. Falou de terremotos, maremotos. Vocês acompanharam o que está acontecendo lá no Paquistão esta semana. E a tsunami de meses atrás. E estes tsunamis. Vocês estão vendo o que está acontecendo no mundo a cada semana, a cada mês, nos Estados Unidos. Furacão Katrina e não sei o que. Gente, Jesus falou disso. Jesus falou disso. Quando estas coisas começarem a acontecer, ergam as suas cabeças para o céu. Isso está acontecendo debaixo do nariz do homem, diante dos olhos do homem. Vocês querem saber o que Jesus disse a respeito disso? Isso aqui é para nós, viu, gente? Isso que eu vou ler aqui. Marca essa página, Mateus 24. Volta poucas páginas, Mateus 16. Olha o que Jesus falou aqui. Mateus 16, verso 1. Diz assim, chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse um sinal do céu. Mas Jesus respondeu, chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, pois o céu está avermelhado. E de manhã, dizeis, hoje haverá tempestade, pois o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis interpretar a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos. Entenderam o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, o homem que se diz tão esperto é capaz de olhar para o céu e dizer assim, amanhã vai chover, por causa da cor do céu. E a gente faz isso mesmo, está avermelhado, está não sei o que, amanhã vai fazer sol, vai chover. E Jesus diz assim, vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos.
As pessoas que estão hoje vendo o que está acontecendo no mundo, a grande e esmagadora maioria da população mundial não sabe o que está acontecendo. E está tudo escrito aqui. Está tudo escrito aqui, ó. Terremotos, maremotos, pestes, doenças, tsunamis, furacões, está tudo aí acontecendo diante dos nossos olhos. Jesus está dizendo assim, vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. Está tudo escrito ali, é só ler. Vocês estão surpresos com o que está acontecendo? Eu disse que esses sinais viriam do tempo da minha vinda. Eles estão acontecendo. Se não acontecessem, Jesus teria errado. Portanto, a pessoa hoje, minimamente informada em matéria espiritual, com o mínimo de informação, está entendendo o que está acontecendo no mundo. É só olhar para o mundo aí e a gente está entendendo o que está acontecendo. Jesus está voltando. Sinais estão claros. Ele disse. Mas ele deu uma dica, volta lá para Mateus 24, ele deu uma dica que eu queria conversar disso com vocês. Ele deu uma dica aqui. Mateus 24, eu vou ler de novo o verso 8. E no verso 8 ele diz assim, todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Eu volto a dizer, alguém pode dizer assim, Mauro, mas terremoto já existiu no século passado e no outro, e maremoto, isso tudo sempre existiu. É verdade. Mas ele diz que esses são o princípio das dores. O que quer dizer isso? Você não veio aqui para ouvir o que eu acho. Você não veio aqui para isso. Minha opinião não interessa para vocês. Vamos ver o que a Bíblia responde. O que Jesus quis dizer com o princípio das dores? Vamos lá, marca essa página aí. Vai lá em 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ver o que Jesus quis dizer com isso. A Bíblia mesma vai explicar. Página 169 do Novo Testamento, do livro azul. 169. A própria Bíblia vai explicar o que Jesus quis dizer quando ele falou que esses terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, tudo isso são o princípio das dores. Acharam? Capítulo 5, vou ler o verso 1. Diz assim, mas, irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais de que vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A Bíblia está falando claramente aqui. Está se referindo o quê? Ao dia do Senhor, o dia da volta de Jesus. Portanto, o que ele vai falar agora está em conexão com a volta de Jesus. Não era o que Jesus estava falando lá em Mateus 24? Aqui está falando em relação àquilo que ele está dizendo lá. O que vai acontecer aqui? Verso 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Jesus falou do princípio das dores e aqui em conexão com a sua volta, fala-se das dores do parto. Aqui as mulheres vão entender melhor que os homens, né, pastor? Porque eu nunca senti dor de parto. O senhor já sentiu, não? Espero que não sinta também, nunca. Dores de parto. Como é que uma mulher sabe que a criança está prestes a nascer? Quando as contrações começam a ficar mais próximas uma da outra. Então, não sei, não entendo disso, mas as contrações são de 10 em 10 minutos, depois ficam de 8 em 8, depois de 7, assim vai indo. Quando aquelas contrações estão muito próximas uma da outra, o que acontece? A mulher sabe que a criança está para nascer. Quando Jesus disse que esses terremotos, maremotos, são o princípio das dores, e aqui fala das dores de parto, o que ele está dizendo? Terremotos sempre aconteceram, maremotos também, guerras, doenças, mas quando começarem a acontecer numa frequência tal como as dores de parto, este é o sinal. Intensidade e frequência. E intensidade. No momento estão com a frequência e intensidade que ele falou, como as dores de parto? Ou você lembra de algum tempo na história do homem que nós tivéssemos tantas guerras, doenças, terremotos, tudo junto ao mesmo tempo, um do lado do outro? Você lembra disso na história em algum momento? Nos séculos passados? Jamais. Havia uma guerra, demorava séculos para ver outra. Hoje nós temos ao mesmo tempo, você pode se divertir na televisão, né? Você está com o controle remoto ali, você fica no jornal assim, bom, deixa eu ver se eu vou ver da guerra do Iraque, deixa eu ver se eu vou ver da guerra do não sei o quê, católico contra protestante, guerra aqui na Argentina, as Malvinas, guerra não sei o quê. Olha, não sei quantas guerras existem atualmente no mundo em andamento. Eu não sei. Sem contar
as guerras sociais, né? Porque se você for à favela lá no Rio de Janeiro, aquilo é uma guerra civil. Aquilo é guerra também. Se você for ver o que está acontecendo no Brasil em algumas cidades, é guerra civil. A polícia não consegue subir no morro, né? Nem se atreve a subir. Lá existe uma lei própria. Está tudo aqui, como as dores do parto. Que sinal Jesus deu no mundo social, no mundo, nas nossas relações sociais? Volta lá para Mateus 24. Então já vimos o sinal no mundo religioso, sinais no mundo político, agora vamos ver sinais no mundo social, os eventos sociais que podem nos indicar a volta de Jesus. Mateus 24, vamos ler o verso 10. Jesus disse assim: nesse tempo muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Você tem visto isso? Não, né? Ódio assim no mundo? A gente não tem visto isso, né? Tá legal demais viver aqui, né? Se odiarão uns aos outros. Aí diz assim: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha Jesus repetindo aqui a preocupação dele. Mais uma vez ele está alertando. E aí diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Você quer entender isso aqui melhor? Mais detalhado? Avança ali para 2 Timóteo, lá no Novo Testamento, e vamos ver isso aqui com mais detalhes. É como se nós pudéssemos bater uma foto espiritual da humanidade hoje. Vejam-se o que eu vou ler aqui agora. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo 3. 175 da Bíblia Azul. Vejam, isso que eu vou ler aqui, se não é praticamente uma fotografia espiritual da humanidade hoje. O que eu vou ler aqui. Veja se não é a foto do homem contemporâneo. Achou aí? 2 Timóteo 3, verso 1. Está assim, olha. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias... Do que está falando? De hoje. Do tempo da volta de Jesus. Nos últimos dias. Está bem claro aqui, né? Nos últimos dias... sobrevirão tempos... Vão ser facinhos os tempos? Bonzinhos os tempos? A Bíblia está dizendo que os tempos serão difíceis. Os tempos serão difíceis mesmo. Não vai ter moleza no tempo da volta de Jesus. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O que vocês acham? É um bom retrato do homem moderno? É o próprio homem moderno isso aqui. Tudo isso aqui a gente está vendo. Tudo isso aqui. A Bíblia escreveu: você quer saber como é que vai ser o homem do tempo do fim, da volta de Jesus? Agora, eu li dentre este elenco de elogios, né? Porque vocês viram quantos elogios, né? Quanta coisa legal, né? Mentiroso, só faltou dizer assim, safado, pilantra, sem vergonha, só faltou isso aqui, porque traidor, falou, de outra maneira, está tudo aí, né? Orgulhoso, amante de si mesmo, o que é? Egoísta, entendeu? Está aí, está um retrato. Agora, existe uma expressão aí que eu gostaria de mostrar se esse é um sinal do tempo do fim específico. A Bíblia falou que o homem não teria afeição natural. O que vem a ser não ter afeição natural? Você veio aqui ouvir minha opinião? Não. Vamos deixar a Bíblia responder o que era o homem não ter afeição natural. Livro de Romanos, Novo Testamento, capítulo 1. Romanos 1. Vamos ver esse sinal aqui do fim dos tempos. 124. Romanos capítulo 1. Você vai ver comigo se você tem visto isso aí ou se é apenas uma coincidência. Romanos 1, verso 25. Romanos 1, 25. Diz assim: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram à criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Preste atenção, verso 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Até as suas mulheres mudaram o uso natural,
no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Do que a Bíblia está falando aqui? A sua tradução é melhor ainda? Lê então a sua tradução aqui, pastor. Existe um detalhe aqui que na Bíblia do Mauro não aparece. Diz aqui o seguinte, né? Por causa disso os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Já está mais explícito. Por outro, contrário à natureza. Quando se falou que então o homem não teria afeição natural, qual é a afeição natural do homem? Pela mulher. E qual é a afeição natural da mulher? Pelo homem. Então a Bíblia diz que um dos sinais do fim dos tempos seria o homossexualismo e o lesbianismo. Está acontecendo isso? Isso pode estar acontecendo na igreja também. Dentro da própria igreja. Lógico, porque o joio e o trigo estão juntos na igreja por enquanto, né, até a volta de Jesus. Então, não sei se vocês têm notado, a pessoa que é mais observadora e tem isso aqui em mente, presta mais atenção. Se você com essa informação agora, você vai ficar mais ligado. Eu não sei se vocês têm notado que a Rede Globo de televisão tem tido uma preocupação constante nas suas últimas novelas. Pelo menos as 3, 4 ou 5 últimas novelas, em todas existe pelo menos um personagem homossexual. Por quê? Essa é a pergunta. Qual o objetivo que a Rede Globo tem ao fazer isso? Fazer as pessoas rirem? Isso é uma coisa aqui, ó, pensada, analisada. A ideia é pegar as nossas crianças que estão em casa e que estão assistindo e fazer com que elas vejam com naturalidade o homossexualismo. Esse é o ponto. Eu fui criado com uma educação que quando eu via um homossexual na rua, em qualquer lugar, eu ficava chocado. No meu tempo isso não era uma coisa, a gente ficava olhando, assim, né, prestando atenção, achava estranho, ria, né, comentava com os amigos. Hoje, se você ficar olhando estranho para eles assim, os outros falam assim, o que é isso, cara? Você é careta? Você fica numa situação que quem hoje não... Porque uma coisa, lógico que merecem respeito, devemos amá-los como seres humanos, têm direito à salvação, Jesus morreu por eles também. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu posso amá-los e não concordar com o que eles fazem. É diferente. Jesus me ama, mas não concorda com o que eu faço de errado. Jesus ama o pecador, e ele odeia o pecado. Então, fica bem claro que nós não temos nada contra os homossexuais como pessoas, mas não podemos concordar com aquilo que eles fazem, o estilo de vida. Não se pode dizer que isso vem de Deus. Ah, é amor também. Já ouvi gente dizer assim, isso é amor também. E todo amor vem de Deus. É? É? É isso que você está lendo aqui? Portanto, o que eles estão fazendo é trabalhar a mente das nossas crianças em casa para que vejam com naturalidade. E eu quero aqui rapidamente dar aqui um testemunho de 1 minuto. Eu advogo para algumas empresas de moda. Não vou citar o nome de algumas por questão ética. Algumas delas têm muitos homossexuais. Na área de moda tem demais, esses estilistas de moda e tal. E um determinado dia, um tempo atrás, eu fui almoçar na empresa e havia uma mesa comprida, comentei com a minha esposa. E o lugar onde me colocaram para sentar, ao meu lado direito e esquerdo, havia 2 homossexuais, daqueles declarados mesmo, bem assumidos. E eu, discretamente, peguei meu prato, fiz e vi se havia um outro lugar à mesa. Não por preconceito, mas eu não tinha nada para conversar com eles. Eles são muito... Eu vou ficar conversando o quê? Passei para o outro lado. Fui objeto de gozação. Ficaram me gozando na mesa, todo mundo prestando atenção, e eles ficaram gozando de mim. A ponto de chegar um momento de eu ter que dizer assim, para entrar na gozação, na brincadeira, eu falei, olha, eu queria pedir desculpas a vocês. E eles ficaram me olhando, tipo, bom, o cara está pedindo desculpa, né? Eu queria pedir desculpas a vocês porque eu gosto só de mulher. Me desculpem. Mas hoje o homem parece que tem que pedir desculpa, né? Porque o correto hoje para essa sociedade que vem aí é o seguinte, você tem que ter uma mente aberta. Você tem que gostar de tudo. Aí esse cara é inteligente, esse cara é uma mente aberta, contemporânea, né? Homem que gosta só de mulher, escutem o que eu estou dizendo já já. Não pode gostar só de mulher, tem que gostar de tudo. Esse trabalho está sendo feito pela televisão. Para as nossas crianças. E ai dos pais que não monitorarem o que os seus filhos estão assistindo. Desenhos. Eu ouvi falar do Rei Leão outro dia.
O Rei Leão, eu não sabia, meu filho me chamou a atenção, no desenho do Rei Leão, inventaram agora um leão gay. Leão gay, onde já se viu um troço desse? Vejam, gente, isso não acontece à toa. Isso é uma coisa feita proposital, é pensada. Só que está escrito aqui. Isso é um sinal do fim dos tempos, é mais um sinal. O homossexualismo, não de uma maneira eventual, agora ele é institucional. É uma coisa imposta dentro da sua casa. Estão saindo leis agora da questão da discriminação. E essa discriminação não é no sentido que nós pensamos, que eu também acho que não tem que discriminar, porque a pessoa é homossexual, mas tem que haver um limite nessas coisas. Daqui a pouco eu, como empresário, posso ser processado se eu não contratar um homossexual na minha empresa. Aí é onde eles querem chegar. É onde eles querem chegar com essas leis. Nos impor amanhã que eu tenha que contratar um homossexual. Então isso aqui é sinal do fim dos tempos. Foi dado, está aqui para nós, está diante dos meus olhos. Vocês estão entendendo? Não é um sinal isolado que Jesus deu. Mundo religioso, mundo político, mundo social, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É ao mesmo tempo. Você tem que juntar esses fatos, tudo hoje. Tudo agora na nossa vida. Então os sinais estão muito evidentes. Vou dar o último aqui, agora no mundo científico. Último, Daniel capítulo 12. Daniel 12, vamos ver qual foi o sinal bíblico do fim dos tempos. Isto, pastor. 12:4. 12:4 diz assim. Página 598 do Velho Testamento na Bíblia Azul. Olha o que está escrito aqui, com todas as letras. Acharam? Estão procurando? Vou esperar. Daniel 12, verso 4. Página 598 da Bíblia Azul. 598. Posso ler? Daniel 12, verso 4. Diz assim. Mas tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até quando? Diz aí. Até o tempo do fim. Fecha até o tempo do fim. O que vai acontecer? Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. A ciência vai se multiplicar no tempo do fim. É um sinal. Eu anotei aqui rapidamente, bem rapidamente, algumas das conquistas da ciência só nos últimos 80, 100 anos. O mundo existe há 6.000 anos. Eu anotei, só nos últimos 100, o que o mundo se desenvolveu. Só para vocês terem uma ideia. Só no último século o homem descobriu luz elétrica, imprensa, telefone, automóvel, avião, foguete, rádio, televisão, fibra ótica, fax, internet e vai por aí afora para não ficar lendo até amanhã. Tudo que o mundo se desenvolveu nos últimos 100 anos. E a Bíblia disse, no tempo do fim é que a ciência vai crescer. Tem dedo de Deus aí? Mas o homem acha que ele é muito esperto, o cientista, minha cultura. Deus está dizendo assim, a ciência cresce e se desenvolve no tempo que eu determinar. Porque é Deus quem coloca a informação na mente do homem. E o homem acha que ele é muito esperto na parada. A Bíblia disse, só no tempo do fim, significa que até 100 anos atrás o homem andava de carroça. Está aí um sinal evidente diante dos nossos olhos. É no tempo do fim que a ciência ia conquistar tudo isso que nós estamos vendo. E não vai parar por aqui. E não vai parar por aqui. A ciência vai ter uma guinada agora fantástica. Agora é uma velocidade incrível que as descobertas vão sendo feitas e o avanço. Né? O homem já foi à Lua, está chegando em outros planetas. Está tudo escrito aqui para a gente ler. É só no tempo da volta de Jesus. Quando estas coisas começarem a acontecer, levante a cabeça para o céu. Então, diante dos nossos olhos, todos os dias. Agora, para encerrar. Jesus deu vários sinais, mas eu li e destaquei que ele disse que ainda não era o fim. Agora ele vai dar o sinal específico. Agora é o sinal específico. Mateus 24, capítulo 24, verso 14. Olha o sinal específico. Esse é o específico. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí diz assim, então virá o fim. Somente então. Todos esses outros sinais, eles vão apontando para o fim.
as guerras, as tempestades, o homossexual, estão apontando. Mas Jesus, assim, este evangelho, quando ele falou isso aqui, gente, ele estava sentado dentro de uma canoa ou em cima de uma pedra, num mundo que não tinha nem luz, falando para 12 homens incultos, pescadores. E ele disse assim, ó, este evangelho que eu estou pregando para vocês será pregado em todo o mundo. Me pergunte, como? Sem rádio, sem televisão, sem internet, não tinha nem microfone para falar para as multidões. E ele disse que seria pregado para o mundo inteiro e confiou essa tarefa a 12 homens incultos. Se nós fôssemos brincar aqui hoje, como se desse essa tarefa para os discípulos, ó, vocês vão pregar esse evangelho para todo o mundo. É como se os discípulos dissessem assim, ó, Senhor, dá para tomar uma Kaiser antes? Porque, como que vai fazer? Como que eles vão sair para pregar o evangelho? Para todo o mundo. Porque hoje é fácil, né? Eu pego um avião e vou lá na China. Hoje eu levo um tradutor comigo. Hoje eu entro lá no e-mail e mando um e-mail lá para o Japão. Mas no tempo de Jesus, como é que o evangelho ia ser pregado para todo o mundo se não houvesse o dedo de Deus, a mão de Deus? Sabem, eu também não tenho esse número exato hoje, mas me parece, pastor, que só faltam 24 países de todo o mundo. Está brincando? Jesus estava brincando? Falou, esse é o sinal. Quando penetrar em todo o mundo o evangelho, então será o fim. Só faltam aproximadamente 20 países. Está perto? Com internet e com televisão, quanto tempo você acha que dá para o evangelho penetrar num país desse que não entrou ainda? Não precisa falar mais nada. O evangelho entrou na Rússia, na União Soviética, onde o comunismo era o maior adversário do evangelho, caiu o comunismo. Por quê? Porque Deus disse, vai cair. Só faltam 20 países. E as pessoas que conhecem a Bíblia, estão olhando e estão falando, meu Deus, ele não errou nada até agora. E ele disse, será pregado em todo o mundo o evangelho. Então virá o fim. O evangelho de Jesus Cristo está atingindo todo mundo. Aí alguém poderá me dizer assim, peraí, Mauro, mas está sendo pregado, mas o que está acontecendo? Em muitos países, pelo menos a maioria do mundo hoje, a maior religião do mundo, são os muçulmanos. E aí, como é que fica? Jesus falou que o evangelho seria pregado. Ele disse que seria aceito por todo mundo? Ele não falou. Seria pregado, ele não disse que seria aceito. Aliás, pelo contrário, ele falou uma outra coisa. Você está em Mateus, capítulo 24? Mateus 7. Ele foi muito claro a esse respeito. Mateus 7. Para encerrar. Mateus 7. Vamos encerrar com esse verso aqui. Olha o que ele falou. Página 7 da Bíblia Azul, do Novo Testamento. Mateus capítulo 7, verso 13. Ele disse assim, ó, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Jesus falou que a maioria ia se salvar ou se perder? Jesus falou que a maioria ia se perder. Ele falou que o evangelho seria pregado em todo o mundo. Ele não disse que seria aceito. Ele falou que seria pregado. Ele disse que a oportunidade de salvação seria dada a todo o mundo, mas o homem iria usar o seu livre-arbítrio para aceitar a pregação ou não. Eu quero encerrar, e pegando um gancho nesse verso que eu li, Jesus falou assim, ó, existe uma porta larga e uma porta estreita. Ele disse assim, muitos são os que entram pela porta larga e são os que vão se perder. E ele disse, poucos entram pela porta estreita, mas esses vão se salvar. Então eu quero fazer uma pergunta aqui. O que é mais fácil, se perder ou se salvar? Se perder? Se perder ou se salvar? Não, eu acho que não depende do tamanho da porta. Não é porque a porta é larga e passa um monte de gente, a outra é estreita, mas eu também passo por ela. Não é o tamanho da porta que define se é mais fácil me salvar ou me perder. É a decisão que eu tomo. É a minha escolha se eu quero entrar pela larga ou pela estreita. Portanto, é igual. Não é o tamanho da porta. É a cooperação do homem na salvação. Né? Tem o meu livre-arbítrio, mas eu escolho a porta. Portanto, não é o tamanho da porta que dimensiona a facilidade ou a dificuldade de eu me salvar. Não tem nada a ver com o tamanho da porta. O que Jesus disse
é que pela porta larga passa a maioria. A boiada, os que vão se perder, passam pela porta larga. Significa o seguinte: em matéria espiritual, as maiorias sempre estiveram erradas. Você quer perder a sua salvação? É só você fazer o que a maioria está fazendo em matéria espiritual. É fácil. Se você fizer o que a maioria está fazendo em matéria espiritual, você vai perder a sua salvação. As religiões estão dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Não levam, não. A porta larga não leva a Deus, não. Ela leva para um outro endereço. Encerrando, um homem foi pedreiro dos melhores. Um dos melhores que trabalhavam numa grande construtora. Tinha aí 30 anos de trabalho e o dono dessa grande construtora quis homenageá-lo pelos serviços prestados. Mais de 30 anos trabalhando como um pedreiro exemplar. Sempre foi exímio na sua tarefa como pedreiro. E o chefe foi conversar com ele, ele disse que ia se aposentar, e o dono da construtora disse assim: mas eu vou pedir a você só um favor. Eu tenho um último pedido, uma casa para entregar, e eu queria que você, antes de se aposentar, me fizesse pelo menos esse trabalho. E o pedreiro falou: por favor, eu estou cansado, eu estava esperando esse dia, eu venho sonhando há meses. Você ainda quer que eu faça mais um trabalho? Eu falei: a última coisa que eu vou te pedir, esse último trabalho que eu tenho para entregar. Por favor. E ele disse: tá bom, vai. E resolveu assumir aquele último serviço depois de já estar aposentado e começou. Só que, já contando o tempo que ele queria parar, já não foi mais a mesma pessoa. Não fazia as coisas com o carinho que ele fazia sempre, foi fazendo o acabamento da casa de qualquer maneira, começou a colocar as portas meio tortas, já não media as coisas com aquele carinho, pintou de qualquer jeito, usou material de segunda. Ele queria se livrar daquele trabalho lá e terminou rapidinho. No dia que ele terminou, que ele foi entregar, para surpresa dele, o dono da empresa havia reunido todos os funcionários e na presença dele disse assim: olha, eu queria fazer um agradecimento a você por esses 30 anos de trabalho. E eu não encontrei uma outra forma a não ser te entregar a chave desta casa como presente para você. Que tipo de casa nós estamos construindo? Jesus está voltando. Será que eu estou usando material de segunda na minha vida espiritual? Será que eu estou levando a minha vida espiritual de qualquer maneira? Será que é tudo feito de qualquer jeito? Será que eu não estou dando importância? Que tipo de casa eu estou construindo? Eu me lembro, contei essa e me lembrei em seguida de uma outra que tem a ver com isso. E aqui é uma parábola, né? Porque não tem nada de sério nessa história. O homem muito rico morreu, chegou lá no céu e o anjo foi levá-lo para conhecer o céu. Caminhando com ele, viu uma mansão bonita. E aquele homem rico olhou e falou: nossa, mas que mansão maravilhosa! E quem mora aí? Aí o anjo disse assim: lembra-se da Isalina, a sua cozinheira? Falou: Isalina, lembro. Essa é a casa dela aqui. A Isalina, minha cozinheira, mora numa mansão dessa. Que coisa! Continuaram andando, lá na frente um outro palacete. Ele parou e falou: nossa, deixa eu ver essa casa. Que casa? Quem que mora aí, hein? Você lembra do Benedito, seu motorista? Falou: Benedito, lembro. Falou: ele é que mora nessa casa aqui. O Benê, meu motorista, mora nessa casa. Aí continuou passeando com o anjo e o homem começou a pensar: nossa, se os meus empregados moram nessas mansões, eu estou esperando só para ver a minha casa aqui no céu. Foram caminhando e daqui a pouco uma casinha simples ali, bem modesta, o anjo parou e disse assim: pronto, chegamos à sua residência. Ele disse: peraí, você está brincando comigo? Ele falou: não. Você está brincando comigo. Você quer dizer que a minha cozinheira mora naquele palacete, o meu motorista, e eu moro nessa casa simples aqui? Poxa vida, vocês aqui no céu têm condições de construir uma coisa muito melhor para mim. O anjo disse assim: é verdade, aqui nós construímos casas, mas o material são vocês que mandam lá da terra. E isso foi o que o Senhor mandou. Que tipo de material nós estamos mandando? Jesus está voltando. Essa mensagem não é uma mensagem para alarmar ninguém. Se alguém tem algum problema na vida nesse momento, o recado de Deus é assim: arruma a sua vida, se acerta com Deus, procura Jesus para conversar na oração. Ele já pagou na cruz, você está preocupado com o quê? Ele já fez tudo o que ele podia fazer para nos salvar. A nossa parte é cair de joelhos, pedir perdão, nos arrependermos, abandonarmos o que estamos fazendo de errado na vida. Chegou a hora de largar. Acabou a brincadeira, gente. O tempo está no fim.
Se alguém ainda tem um vício na vida, um mau hábito, um mau costume, frequenta maus lugares, o recado de Deus para você essa noite é: sai daí, larga isso. Isso não é para você. Larga de uma vez. Vou pedir ao pastor para encerrar com a oração. Vamos ficar em pé, então, para a oração final. Bondoso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, porque em Tua palavra, em Tua carta, Tu escreveste para cada um de nós, dando-nos, Senhor, advertências, abrindo os nossos olhos, para que no final dos tempos estejamos preparados para encontrar Jesus, quando vier buscar cada um de nós para estar para sempre com Ele. Os nossos amigos, irmãos que estão aqui, que estejamos atentos, Senhor, a esses sinais. Não em virtude do sinal, mas acima de tudo, Senhor, do nosso amor e do nosso comprometimento e aceitação da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos uma noite feliz, que nós possamos aprender cada dia mais sobre Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça Sinais dos tempos. A Bíblia é um livro de promessas. E nela há várias promessas apontando para um novo céu e uma nova terra e uma vida de paz e felicidade. Mas para que estas promessas possam ser cumpridas, uma outra terá de se tornar realidade: a volta de Jesus. A promessa do retorno de Cristo à Terra é mencionada na Bíblia cerca de 2.500 vezes. O Novo Testamento fala dela 318 vezes, e o apóstolo Paulo a menciona 50 vezes. É nessa promessa que as outras se apoiam, e com seu cumprimento é que todas passam a ter valor e significado. Tudo começa e tudo termina com o retorno de Cristo à Terra. Nós vimos que Jesus vai voltar. Eu acho que ficou claro para todo mundo aqui. Agora a pergunta é: como é que vai ser isso, hein? Será que Jesus vai aparecer pregando na Praça da Sé? Ele vai voltar, vai aparecer nos Estados Unidos da América, num programa de televisão? Como é que vai ser a volta de Jesus? Vocês querem saber? Sexta-feira que vem aqui, 8 horas, tá bom? Vamos ver como é que Jesus vai voltar, qual a maneira que ele vai fazer isso. A Bíblia conta tudo para nós.